verso que vamos ler é o versículo de número 14. Ou melhor, vamos ler a partir do verso, pode ser o 14, depois o 15, depois a gente pula para o 21. Alexa não está aí? Ninguém está aqui? A pastora vai ler? Eu estou tranquilo hoje. Literalmente. 14, 15 e 21. Vamos ler? Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Lê de novo, 15. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Vai. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não a partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Mas agora aconselho que tenham coragem. Olha para quem está do seu lado e diga coragem. Não, melhor, e diga coragem. Olha para ele e diga assim: coragem não é ausência de medo, é a capacidade de ir com medo. Agora provoca ele e diga coragem, 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 coragem. Por que coragem? Porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Pode até ter prejuízo financeiro, pode até quebrar algumas coisas financeiras, mas ninguém vai perder a vida. Ninguém vai. Porque essa mesma noite, um anjo do Deus a quem pertence e a quem sirvo esteve comigo, dizendo Dizendo o quê? Paulo, não tenha medo. É preciso que você se compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Lê de novo o 24 e a gente senta. Dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Antes de sentar, olha para quem está do seu lado e diga: por causa de você, ninguém da sua família, ninguém dessa embarcação se perderá. Se assente. Se assente. Meus irmãos, eu passei ontem à noite estudando um texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo de número 5. Eu ia pregar sobre o paralítico no tanque de Betesda. Estava pronta a mensagem, esbocei, fui dormir de madrugada. Eu acordei de madrugada com os meus cachorros latindo. Estava acontecendo 4 horas da manhã. Eles estavam querendo comida. Eu deitei e não consegui dormir.
eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. E é onde nasce a mensagem que eu desejo pregar com vocês hoje. Não tive um tempo para esboçar, como tenho o costume de fazer com vocês. Estou preparado para a mensagem, certamente. Mas eu tenho certeza que Deus tem o intuito de falar conosco de uma forma poderosa. Olhar para o livro de Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos ou Atos da Igreja, é como olhar para um álbum de família e se enxergar nele. Olhar para o livro de Atos é encontrar os primeiros passos da igreja primitiva. Após a morte e ressurreição de Jesus, esses são os primeiros passos da igreja. Sendo cheia do Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, milagres e conversões. No capítulo de número 3, o paralítico se levanta, o evangelho é propagado. No capítulo de número 4, quase 5.000 almas se convertem ao cristianismo e são batizadas pela mensagem do apóstolo Pedro. No capítulo de número 5, se instaura uma grande perseguição. Quando nós olhamos para o livro de Atos, para você que ainda não tem essa informação, o livro de Atos é escrito pelo Dr. Lucas. E eu gosto de pensar sobre isso. Porque dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 2 livros foram escritos por Lucas, e Lucas não é judeu. Lucas é um grego, médico, companheiro de Paulo, provavelmente convertido através da mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Quem vai escrever sobre os primeiros passos da igreja não é um judeu, mas é um gentil. A Bíblia diz que este livro nos narra acerca dos primeiros passos da igreja. Há uma mudança do capítulo de número 7 até o capítulo de número 9, porque vai aparecer um dos personagens principais, fora Jesus, do Novo Testamento. O nome dele é Saulo. No capítulo de número 7, a Bíblia diz que esse Saulo, ele estava sendo um dos responsáveis pelo primeiro mártir da igreja, que é a morte do diácono Estevão. Estevão estava pregando Cristo, pregando o caminho, quando Saulo, que era um fariseu de fariseu, nascido da tribo de Benjamim, um homem defensor da lei, era responsável naquele momento, um dos responsáveis por aquele apedrejamento. Paulo era um perseguidor da igreja, porque para Paulo, como fariseu, o cristianismo era uma seita, e como defensor da lei, ele eliminava todos aqueles que entravam para esse caminho, vendo que o caminho crescia. Era assim que era chamado os cristãos. Não era crente, não era cristão, era o caminho, os seguidores do caminho. Então, no capítulo de número 9, a Bíblia diz que este apóstolo Paulo, ele sai de Jerusalém e vai para Damasco para pegar cartas de permissão, para matar, para entrar na casa daqueles que se diziam cristãos, para terminar de matá-los, para destruí-los. A Bíblia diz que nesse percurso, enquanto ele voltava, o Senhor a qual ele perseguia, o Senhor da igreja, decidiu se revelar a ele. A Bíblia diz que no meio do caminho uma luz, e essa luz no rosto de Paulo, e aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma observação interessante a ser feita nessa plataforma é que Paulo, ele tem dupla cidadania. Ele é judeu, mas também é romano. Então, com essa dupla cidadania, ele carrega 2 nomes. Saulo, o nome hebraico; Paulo, o nome romano. Paulo significa pequeno, Saulo significa grande, poderoso, forte, vigoroso. Engraçado que quando
Deus, através de Jesus, vai se revelar a Paulo no capítulo 9, ele não diz Paulo, ele diz Saulo. Duro é contra ti lutar contra os meus agrilhões. A Bíblia diz que nesse encontro com o apóstolo Paulo, com esse Saulo, ele vai perguntar: quem é, Senhor? Ele diz, Jesus responde: eu sou Cristo, a quem tu persegue. Espera aí, Paulo não está perseguindo Cristo, Paulo está perseguindo os cristãos. Mas para Cristo, quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Eu vou falar isso aqui de novo. Paulo nunca perseguiu a Jesus diretamente, mas ele perseguia os cristãos e a igreja. Mas quem se sentia perseguido era o próprio Cristo. Porque quem luta contra a igreja, luta contra o próprio Cristo. Alguém está comigo para dizer amém? A Bíblia diz que nesse encontro, o Senhor vai se encontrar com ele, vai deixar ele cego por 3 dias, vai mandar ele para a casa de Judas. Lá na casa de Judas, a Bíblia diz que ele vai ter um encontro através de um profeta chamado Ananias, que coloca a mão nele e ele abre os olhos. E interessante que o capítulo 9, quando você continua lendo, o apóstolo Paulo, a ser encontrado com Cristo, ele vai pregar em Atos capítulo 9. Mas a Bíblia diz que o povo não aceita Paulo. Houve-se tumulto, porque ainda não era tempo. Paulo começou a pregar e ninguém queria ouvir Paulo pregando. A conversão de Paulo era verdadeira, mas ainda não era tempo. Porque o certo do jeito errado continua sendo errado. Não adianta eu querer sair antes do tempo, que é só se queimar a partida. Sair antes do tempo é só queimar a largada. Paulo tenta pregar, mas não dá certo. Aí o Senhor vai dizer para ele: sai daí, Paulo. Eu vou te levar para estudar aos pés de Gamaliel, filho de Léo, um dos maiores pais do judaísmo, o responsável por abrir a maior sinagoga, ou a maior escola judaica daquele tempo. Um dos homens mais respeitados sobre o judaísmo. É lá que o apóstolo Paulo vai aprender acerca do Evangelho, vai ser tomado pelo Evangelho, vai se encontrar com Cristo, e o Senhor vai o trazer de volta. A Bíblia nos narra a trajetória do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, quando retorna, ele vai ser um participante da igreja, ele vai cooperar na igreja, até que Deus dará uma direção. E nessa direção, Paulo vai ser enviado em sua primeira viagem missionária. Domingo passado eu falei sobre isso. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele não era o protagonista, ele era o auxiliar daquela viagem, auxiliar daquela missão. Responsável por aquela missão era um homem por nome de Barnabé. Então essa é a primeira missão do apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz que depois Paulo vai ser enviado para a segunda missão. Na segunda missão, a Bíblia diz que houve um confronto, um desentendimento entre Barnabé e Paulo, porque Barnabé queria levar o seu primo Marcos, mas Marcos havia abandonado a primeira viagem e o apóstolo Paulo decidiu que não iria nessa caravana. Então agora aquela caravana que era uma, agora vai se tornar 2 caravanas. Vai ter a caravana de Barnabé juntamente com João Marcos, e vai ter a segunda caravana, que é do apóstolo Paulo, e ele vai levar Silas. É nessa segunda viagem aqui que eles vão ser presos, que ele vai expulsar o demônio daquela menina, e aquela coisa toda que você sabe que acontece na trajetória dele. Ele vai orar, Silas vai cantar, Deus vai mandar o anjo, vai arrebentar com tudo, vai ter terremoto. É nessa viagem. Vai ter a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele também vai varrer a Europa levando missões. Mas aí vai ter 4ª viagem missionária. E a 4ª viagem missionária eu chamo, deixa eu explicar isso aqui para alguém, porque tem pessoas que não entendem o capítulo 27 como viagem missionária. Eu me entendo como viagem missionária, os pais da igreja entendem como viagem missionária. Por que, pastor, não se entende como viagem missionária? Porque na verdade o capítulo 27, Paulo está sendo levado para Roma para ser morto e executado. Então para todo mundo ali é execução, mas ainda continuava sendo missão.
Porque havia propósito no capítulo de número 27. É exatamente depois de toda essa guisa introdutória que eu acho que eu consegui conectar você. A Bíblia diz que Paulo vai ser preso em Jerusalém. Ele vai ficar aproximadamente 2 anos preso em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele recebe execução. Mas ao descobrirem que ele tem dupla cidadania, Paulo decide ser julgado em Roma. Então ele é levado para Roma para ser julgado lá, vendo que ele tem dupla cidadania. Aí a Bíblia diz que Paulo, quando é levado para lá, há uma embarcação. E essa embarcação, a Bíblia diz que essa embarcação nessa embarcação havia mais de 200 homens. 266, o versículo 37 vai dizer. Quantos homens? Fala comigo, quantos homens? É uma tripulação de 266 pessoas. Prisioneiros que estão saindo de Jerusalém e indo de barco para Roma. Acho que isso aqui é interessante para quem gosta de anotar. Paulo, em 3 anos de ministério, ele fez 25.000 quilômetros de viagem marítima e 11.000 quilômetros por embarcação. Essa é a probabilidade que Paulo andou fazendo missão. Ele não parava. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando recebe essa sentença, que ele está indo para a Itália. Isso nós vamos encontrar no capítulo 27, versículo de número 1. Paulo está indo para a Itália, navegando para a Itália, junto com outros homens. Mas a Bíblia diz que quando Paulo recebe a ordem, que ele entra no barco, a Bíblia diz que Paulo recebeu uma orientação. E a orientação é: a viagem terá um naufrágio, a viagem terá grande tempestade, tem vento vindo aí. O apóstolo Paulo tentou orientá-los, mas a Bíblia diz que ninguém deu ouvido ao apóstolo Paulo. Paulo diz, lê comigo, pastora Gabriela, o capítulo 27, versículo de número 9, 10 e 11, para nós vermos isso aqui. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. A navegação era o quê? Perigosa. Fala comigo, a navegação era o quê? Perigosa, vai. E já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo... Olha Paulo sendo prisioneiro, tentando aconselhar o capitão. Você acha que isso aqui vai dar bom? É a mesma coisa de estar passando por uma turbulência e eu dizer: licença, por favor, chama o piloto para mim. Alguém vai dizer: hã? Não, é porque essa turbulência aí, ninguém vai deixar falar com o piloto. Mas Paulo está tentando alertar, vai. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Vai. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao Paulo dizia. Você está entendendo que não é falta de aviso? Você está percebendo, pode sentar. Você está percebendo que não é a falta de aviso? Deus está levantando alguém para avisar, mas não ouve. Deus está falando, mas não ouve. Deus está falando, mas não quer ouvir. Eu aprendi que não adianta Deus falar quando não tem o intuito de ouvir o que Ele está falando. Deus está dizendo: ó, vai quebrar, hein? Ei, se você não mudar vai dar ruim, hein? Você vai perder esse casamento, você vai perder essa família, você vai perder essa igreja, você vai perder seu emprego, você vai perder sua empresa. Ei, olha a tempestade, vocês não estão vendo, olha o vento, mas fingem que não estão ouvindo. Mas Deus estava, fala comigo, Deus estava falando, alertando, mas não quer ouvir. Orgulho. O orgulho tampa os ouvidos. O orgulho fecha os olhos. O orgulho não me deixa ver que a decisão que eu estou tomando não é a melhor, não é certa, não é isso que Deus quer. Paulo está dizendo: ô gente, presta atenção, vai quebrar.
vocês vão perder o barco. O barco de vocês é o mais moderno, alexandrino. É uma das maiores embarcações que tinha, mas vai quebrar. Porque você pode ser grande, mas o vento que tem aí na frente é maior. E Deus, eu sinto o peso da mensagem aqui. Deus está dizendo, o vento que está aí na frente é muito grande. E você não está colocando em risco apenas o barco. Nisso aqui você não vai ter só prejuízo financeiro. Se você não prestar atenção, não abrir os teus olhos, não abrir os teus ouvidos, o prejuízo que nós vamos ter é da própria vida. Possa ser que nem a vida nós consigamos se manter vivo. Nós vamos morrer. Gente, presta atenção. Mas ninguém quer ouvir. Deus está falando, mas ninguém quer ouvir. Deus está alertando, mas ninguém quer ouvir. Deus está falando, mas ninguém quer ouvir. Paulo está dizendo, gente, vamos esperar um pouco, mas ninguém quer ouvir. Paulo está dizendo, gente, não sai não é hora de sair. Vamos ficar aqui mais um tempo. É melhor um dia aqui do que um dia dentro do navio. Vamos esperar. Não, nós vamos sair. Deus está dizendo, não vai. E o povo está dizendo, nós queremos ir. Deus está dizendo, não faz. E o povo está dizendo, nós queremos ir. O orgulho do povo. E Deus vai permitir o vento por causa do orgulho e da desobediência. O versículo de número 13, olha o que diz. Vai. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ser alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Vai. Entretanto, não muito depois. Segura, entretanto, não muito depois do quê? Depois do quê? Do que Paulo falou. Entretanto, não pouco depois, Paulo disse. É como se Paulo tivesse dito de manhã e à tarde está acontecendo. Mas Deus avisou, mas não foi ouvido. Aí eles pensaram, chegamos num lugar tranquilo. Vamos ancorar aqui, porque chegamos onde precisávamos. É aqui que nós queríamos. Sabe o que estavam pensando, o presbítero Éder? Estavam dizendo assim, Paulo errou. Paulo estava querendo nos assustar. Jéssica, Paulo estava querendo colocar medo em nós. Continua lendo. Desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olhe para cá. Essa tempestade não é qualquer tempestade, e esse vento não é qualquer vento. Ricardo, essa tempestade aqui, ela veio formando um redemoinho e rodando a embarcação, ao ponto deles entenderem que não tinha mais o que fazer. Soltaram. Pastor, porque uma coisa é lutar contra a tempestade. O que está acontecendo aqui não é uma luta. O que está acontecendo aqui é uma desistência. O que está acontecendo aqui, vamos largar o leme, vamos soltar, acabou, não tem mais o que fazer, não existe mais o que possamos fazer. Mas nessa embarcação está Paulo. Gente, olha o versículo de número 18, por favor, vai. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Olha isso, o primeiro dia eles já estão perdendo o quê? Prejuízo financeiro. O que estava no mar agora começa a ser jogado para fora. As malas são colocadas para fora. A comida é colocada para fora. Os trapos é colocado para fora. Os botes é colocado para fora. Prejuízo financeiro. A tempestade já está causando o que Paulo disse que causaria. Mas tem alguém pagando para ver.
Eu vou de novo. Paulo disse, mas tem alguém pagando para ver. E quem paga para ver, acaba vendo. Quem paga para assistir, acaba assistindo. Olha o que acontece. Começaram a jogar. Verso 19. Lê, pastora. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ô, gente, olhe para cá. Qual é o dia aqui? Terceiro dia da tempestade. São 3 dias que já está acontecendo. É porque a Bíblia conta muito rápido de um versículo para outro. Mas é 3 dias, imagina 3 dias tentando sobreviver. 3 dias no meio de uma tempestade. Não acaba o vento. E para piorar, gente, esse barco, esse navio está rodando no meio de uma tempestade. Já não se sabe, Michael, onde é norte, sul, leste, oeste. Ninguém sabe mais para onde ir. Não existe direção. Está completamente perdido. Está completamente em deriva. Olha o verso 20. Lê, pastora. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Lê de novo 20. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem Segura, estrelas. olha para quem está do teu lado e diga, não tem sol. Olha para o outro e diga, não tem estrela. Você sabe que a embarcação é guiada. Porque se tem sol, eu descubro onde o sol nasce. Eu descubro onde o sol se põe. E logo eu sei onde é norte, sul, leste, oeste. Mas não tem sol, não tem estrela. Não tem como sincronizar. Não tem como saber onde eu estou. Não tem como saber para onde estou indo. Quando dá, a Bíblia diz que não tinha sol, não tinha estrela. Aí caiu sobre eles o que, pastor? Toda a esperança. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já viveu uma crise na sua vida? Você já viveu uma tempestade na sua vida? Que você olhou para o lado e para o outro e disse, eu não tenho mais o que fazer. Você já viveu algo na sua vida desse tipo, que faz com que você perca a esperança, que faz com que você desacredite de tudo, que faz você olhar e dizer, Deus, não tem mais o que possa fazer. Sabe quando você olha para uma situação e diz, se Deus tivesse que fazer alguma coisa, Ele já teria feito. Se Deus tivesse que fazer alguma coisa, Ele já teria feito. Deus não vai fazer. Parece que Deus abandonou. Aí a esperança começa a esvair sobre os dedos. Não tem mais esperança. Não tem mais o que fazer. Eu olho para o lado, não vejo esperança. Eu olho para o outro, não vejo esperança. Ô, gente, sabe quem está desesperançoso? Paulo. Se Paulo, que tem fé, está sem esperança, se Paulo, que recebeu visão de Deus, está sem esperança, imagina como estão os demais tripulantes, imagina como estão os demais que estão naquela embarcação. Alguém está se lembrando do que Paulo disse, alguém está dizendo, bem que aquele prisioneiro falou, mas agora não tem mais o que fazer. A desobediência me colocou no meio do olho do furacão. Nós estamos rodando, já não tem mais esperança. O que nós temos? A morte. Você já acordou com esse sentimento? Segura, baixa. Espera eu pedir, segura. Escute, você já acordou com esse sentimento? O sentimento de não tem mais o que fazer, não tem mais o que eu faço. Eu não tenho recurso, eu não tenho para quem pedir, eu não tenho com quem falar. Advogado não resolve meu caso, juiz não pode fazer nada por mim, o médico falou que não tem o que fazer. Você já se viu nessa situação? Que a esperança começa a acabar, e alguém ouve essa mensagem e é crente demais para se conectar com ela, dizendo, não pastor, eu não perco a esperança. Brincadeira, é claro que perde. Todo mundo chega uma hora na vida que perde a esperança, a não ser que você seja maior do que o pai na fé. O próprio Abraão, no capítulo de número 15 do Gênesis, ele tem uma crise de fé. Ele está dizendo, eu não dou conta, eu não consigo. Olha aí, Senhor, eu já estou quase com 100 anos. A Sara já perdeu o costume das mulheres. Quem vai assumir tudo é Eliezer, o Damasceno. Crise de fé, porque tem hora que nós vivemos por situações
que nós somos desafiados a acreditar, que nós somos desafiados a confiar, e de repente parece que não temos mais esperança, de repente parece que é o fim da jornada, de repente parece que está tudo acabado, tudo acabando, mas ainda tem Deus, ainda tem Deus, ainda tem Deus. Ei, sabe quem está dentro dessa embarcação? Alguém que teme a Deus. Sabe quem está dentro desse barco? Alguém que teme a Deus. Sabe quem está dentro dessa embarcação? Alguém que ama a Deus. E por causa de uma pessoa que ama a Deus, Deus é capaz de dar livramento para toda embarcação. Alguém está aqui ou não? Levante uma das suas mãos aos céus, por favor. Faça um dedo de profeta lá em cima. Coloque no nariz de quem está do seu lado e diga para ele: por causa de você, Deus vai dar livramento para a embarcação inteira. Por causa de você, Deus vai dar livramento para a embarcação inteira. Eu vou continuar até alguém pegar. Por causa de você, Deus vai dar livramento para a embarcação inteira. Oh, aleluia. Urabacando, ribicanto, rebecala massúria, uramandara suribicandaraia. Pastor, eu estou no capítulo de número 20. Eu perdi totalmente a esperança. Pastor, o que fazer quando a esperança acaba? Lê o versículo 21, pastor. Lê o versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Ô gente, vocês lembram que eu falei? Eu disse. Vocês pensaram que eu estava querendo assustar vocês. Porque alguém está dizendo assim: nós vamos ouvir o prisioneiro que está indo para Roma para ser morto. Paulo está dizendo: eu não temo a morte, morrer é lucro, viver é Cristo. Não tenho medo de morrer. Isso aqui é a direção. Eu disse para vocês, eu falei para vocês, 22. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Lê de novo, por favor. Mas agora aconselho que tenham coragem. Olha o que Paulo está dizendo. Eu dei o primeiro conselho, vocês não ouviram. Vamos ver se você vai ouvir o segundo conselho agora. Eu vou tentar de novo. Eu dei o primeiro conselho, vocês não ouviram. E por não ouvir o primeiro conselho, está no meio de uma tempestade. Mas eu estou dando o segundo conselho. Deixa eu ver se vocês têm coragem de pegar o segundo conselho. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que está aqui. Tem alguém que aconselhou uma vez, não foi ouvido. Eu estou pregando para pais que aconselharam filhos que não ouviram. Eu estou pregando para a esposa que aconselhou marido que não ouviram. Eu estou pregando para esposos que aconselharam esposa e não ouviram. Mas assim diz o Senhor: hoje está descendo um novo conselho aqui. Eu vou liberar para ver se você dá glória. Assim diz o Senhor: quem não ouviu o primeiro conselho, ouvirá o segundo conselho da parte de... Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? Segundo conselho: coragem. Olha o texto, Wesley. Vocês estão no meio de uma tempestade, mas coragem. Vocês estão no meio de uma tempestade, coragem. Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem, porque nenhuma vida. Vou tentar de novo. Coragem, porque nenhuma vida se perderá. Nenhuma vida se perderá. Nenhuma vida se perderá. Eu estou sentindo o peso dessa mensagem. Assim diz o Senhor: nenhuma vida se... Alguém está aqui ou não? Assim diz o Senhor: tua filha está andando no caminho de desobediência, teu filho está andando no caminho de desobediência, teu marido está andando no caminho de desobediência. Mas assim diz o Senhor: Paulo, por causa de você, nenhuma vida se perderá. Mas somente o navio, porque esta mensagem
porque essa mesma noite um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Segura, pastora Gabriela. Como eles estão? Sem e com medo. Sem esperança e com. Mas quando faltou esperança, Deus mandou um anjo. Eu não sei como foi isso, mas eu posso pensar. Eu não quero forçar o texto, mas eu imagino a tempestade, Paulo lá dentro, Deus do céu gritando ao exército angelical: algum anjo se apresente aqui. O anjo se apresenta. Eu imagino Deus do céu apontando o pastor Reginaldo dizendo: dá uma olhada no meio da tempestade. Estou vendo. É prisioneiro? Sim. Tem prisioneiro sendo transferido? Aham. Mas olha lá no meio deles quem está lá. Quem é aquele? É Paulo. E o que o Senhor quer que eu faça o quê? Desce lá. Para quê? Acalma ele. Consola ele. Encoraja ele. Romicandaraia. Remicanduramaya. Uramandarassuri biqueria sória. Paulo está com medo. Paulo está sem esperança, mas assim diz o Senhor: em cenários caóticos, em cenários de desesperança, eu vou enviar o meu anjo para te proteger e te consolar, Paulo. Nós não cultuamos a anjos. Nós sabemos que anjos são ministros de Deus, responsáveis a serviço de Deus, de nos guardar e nos proteger. Há uma ordem de Deus ao anjo dizendo: ô anjo, desce lá. Na onde? No meio da tempestade. Desce lá no meio da tempestade. O Senhor está dizendo: eu vou descer. No meio dessa tempestade. Eu estou pregando para alguém que está vivendo tempestades. Eu estou pregando para alguém que está vivendo tempestades financeiras, tempestades emocionais, tempestades no ataque. Mas assim diz o Senhor: eu já tenho um anjo preparado essa manhã. Eu vou de novo: eu já tenho um anjo preparado essa manhã. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Me clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Diga! Pois eu sou teu e tu és meu.
caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pastor, eu estou vivendo no meio de uma tempestade. Pastor, eu estou vivendo um momento de insônia. Pastor, essa semana foi ataque na direita, ataque na esquerda. O que é que eu faço, pastor? Tem palavra? Fica de pé, pastora Gabriela. Lê o versículo de número 23 e 24 e vê se alguém pega isso. Lê! Porque essa mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Eu fui visitado por um anjo. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você. 25. Portanto, senhores, tenham coragem. De novo. Portanto, senhores, tenham coragem. Por quê? Pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi. Eu vou profetizar para quem levanta a mão. O anjo do Senhor me disse: fiquem firme. Portanto, senhores, tenham coragem. Senhoras e senhores da TFM, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer. Levante a mão direita, por favor. caminhe. Põe no nariz. Alguém tem que pegar isso aqui. Isso. Ei, levanta a mão. Joga o dedo no nariz de alguém. Isso aqui, Ricardo, não foi o tripulante que falou. Isso aqui não foi Paulo que falou. Isso quem falou foi o anjo de Deus que desceu na madrugada. Pastor, o que é que ele disse? Senhoras e senhores, diga para essa pessoa: tenha coragem. Você não disse, diga: tenha coragem. Pois eu confio em Deus e tudo vai acontecer conforme Ele tinha dito. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Alguém veio buscar uma palavra? Assim diz o Senhor: essa tempestade não vai te matar. Vou de novo: essa tempestade não vai te destruir. Essa tempestade parece que é o teu fim, mas não é. Pastor, se a tempestade não vai me matar, o que vai acontecer? Verso 26. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Segura. Deus falou? Deus falou, sim ou não? Sim ou não? Mas olha o versículo 27, Jéssica. Lê. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. Vai. E, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. Está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando ou está diminuindo? Fica tranquilo que essa tempestade está te levando. Provoca dois e diga: está ficando raso. Espera mais um pouco. Daqui a pouco vai dar pé.
Pastor, tem boia? Tem. Qual é a boia? A palavra que Paulo lançou. Continua lendo. Lê. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Agora segura, olha o versículo de número 30. Maicon, você está me ouvindo, Maicon? Olha o 30, Maicon. Lê. Lê. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Sabe o que os marinheiros disseram? Vamos salvar nós e deixar os presos aí. Deixa os presos morrer, a gente se salva. Pega o bote, salva nós. Deixa os presos morrerem. Vão morrer mesmo, estão indo para ser executados. Mas tem Paulo nesse barco, Bruna. Como é bom ter Paulo no barco. Vai, lê o 31. Ai, meu Deus. Paulo disse ao Disse centurião o quê? e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Para. Olha o que Paulo está dizendo. Tem muita gente que já pulou do barco, mas você não pode pular. Todos que pularem do barco morreram. E se você pular, esse será seu fim também. Ninguém que pulou do barco ficou vivo para contar a história. Paulo está dizendo, o segredo não é pular agora. O segredo é confiar na palavra dentro do barco. Vocês já erraram uma vez, não erre de novo. Olha, depois que você começou a desobedecer, o que virou sua vida? O que virou teu casamento? O que virou suas finanças? Olha como está você, depois que você decidiu não fazer o que Deus mandou. Vai continuar. 32, vai. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Segura, o que o anjo disse para Paulo? O que o anjo disse para Paulo? Versículo de número 24. O que o anjo disse para Paulo? Não tenha medo. Não tenha? Por quê? É preciso que vocês cheguem do outro lado. Compareça a César. Fica tranquilo. Deus vai guardar vocês. Paulo recebeu essa palavra do anjo. Alimentou sua alma. No meio da tempestade. Está todo mundo gritando. Será que está vivo ainda? A torre de conexão já caiu. Não tem notícia. Não tem resposta. Está todo mundo pensando que acabou. No meio da tempestade, Paulo gritou. Gritou o quê, pastor? Vamos ceiar. O quê? Paulo está dizendo, vamos fazer uma ceia no meio da tempestade. Paulo, mas está tudo desmoronando. Vamos ceiar no meio da tempestade. Está tudo caindo, vamos ceiar no meio da tempestade. Pastor, eu não peguei ainda, deixa eu ver se tem alguém aqui. Leu, fica de pé, pastor, lê o verso 34. A seguir, coloca força no 35. Lê! Por isso, peçam que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Segura, olha o que Paulo está dizendo. Coma porque Deus precisa que você esteja vivo. Coma porque Deus precisa que você esteja vivo. Coma, alimente o seu corpo, alimente a sua alma. Olha o que Deus está dizendo para alguém que está aqui hoje. Tem uma tempestade, estamos vivendo uma tempestade, mas eu te sentei nesse domingo de manhã e estou dizendo, come, você precisa ficar vivo. Pastora Gabriela, lê o 34 do começo, põe força na voz. Pensa alguém, peraí, ô Samuel, eu preciso de um fundo musical de quem fica vivo no meio da tempestade. Deixa eu ver quem pula da cadeira, Samuel. Segura tudo, deixa eu ouvir o teclado. Põe, não, Samuel, isso aí é para quem morreu na tempestade. Eu quero um fundo musical para quem fica vivo na tempestade.
Mais pressão, Samuel. Pressão, Samuel. Isso. Lê o 20. Lê o 34. Lê. Por isso, peçam que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Essa parte. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. De novo. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. O diabo disse: eu vou envergonhar, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou quebrar. Mas o que Deus está dizendo é: coma, porque nenhum de vocês perderá nenhum fio de cabelo. Lê 35. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença Lê de novo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Paulo está partindo pão no meio da tempestade. Assim diz o Senhor: a tempestade não te mata. Você vai sentar na minha mesa no meio dessa tempestade. Na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Lê de novo. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Como eles estavam? Como eles estavam? Sem esperança, com medo, desesperançosos. Mas agora Paulo parte o pão. No meio da tempestade o pão é partido. E aí, pastora? E todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Assim diz o meu. Eu vou liberar. Alguém levanta a mão? Eu vou liberar como profecia. Se não for para você, só deixa passar. Mas se for para você que pega a palavra profética, é para você. Se você veio assistir culto, assista. Se você veio fazer bolinha de chiclete, faça. Mas se você veio entregar culto, entregue. Assim diz o Senhor: depois dessa ceia, depois dessa tempestade, assim diz o Senhor, depois desse pão, depois dessa palavra, todos ficaram mais animados e puseram-se também em comer. Pastor, não peguei. O diabo pensou que você ia fazer velório, mas o que Deus vai fazer é festa, porque tem ânimo de Deus descendo. Quantas pessoas tinham na tripulação? 37. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, de onde havia uma praia. Vai. Então consultaram entre si. Pastora, depois da ceia eles viram o quê? Parece que tem terra à vista. Eles estavam como? Perdido, à deriva, não sabem onde estava. Mas depois que eles comem, eles animam, levanta a cabeça e diz: é uma praia? Tem praia à vista? Vai. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Vai.
Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme. E, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Eu tenho que terminar, vai. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. Quem está comigo até aqui diz amém. Continua lendo. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. Vai. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos. Peraí. Lê de novo. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos. Ô Dani, você está vendo que estão tentando matar quem é o responsável pelo livramento? Eu vou tentar de novo, peraí. Estão querendo matar quem é responsável pelo livramento. Porque eles só estão vivos por causa de Paulo. Se Paulo não tivesse naquela embarcação, já tinha morrido todo mundo. Mas porque Paulo está lá, está todo mundo vivo. Mas agora estão tentando matar a pessoa responsável pelo livramento. Vai. Para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião... Olha, não, fica de pé e lê o 43. Vai. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e descansar a terra. Segura, olha a ordem. Paulo disse: ninguém vai, fala comigo, ninguém vai morrer. Alguém está dizendo, a tripulação está dizendo, os presos têm que morrer. Mas o centurião está dizendo: não, vocês não ouviram o que eu ouvi. Primeiro, não era nem para ter saído. Sabe o que eu aprendi lendo esse texto, Igor? Que quando alguém quiser matar Paulo, vai ter pelo menos um centurião para dizer: se eu estou vivo hoje, é por causa dele. Não, eu vou tentar de novo. Deus vai levantar um centurião que reconhece que o livramento só veio por causa de Paulo. Tem gente, Jéssica, que nunca vai perceber isso, mas tem alguém que vai dizer: eu estava lá, eu ouvi o que Deus falou com ele. Quando todo mundo pensou que ia morrer, foi esse prisioneiro que se colocou de pé e disse: peraí, deixa eu melhorar. Paulo era prisioneiro, sim ou não? Sim. Paulo era pecador, sim ou não? Mas é por causa daquele pecador que tinha livramento para os demais pecadores. Paulo não é perfeito, mas é por causa dele que Deus vai dar livramento para a tripulação inteira. Alguém vai dizer: Paulo não é santo. E quem diz que é? Eu comecei falando sobre os defeitos dele. Não é sobre ser santo, é sobre um Deus que dá livramento para uma embarcação inteira. Pergunta para quem está perto de você: você reconhece o Paulo que Deus usou para livrar a sua casa, para livrar a sua família, para livrar seu casamento, para livrar a sua história? Deus usou um Paulo. Olha a ordem do centurião e eu termino. Aqui eu libero 2 palavras e eu termino minha participação. A primeira é essa: ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar. Segura. Sabe nadar? Pula. Os que sabem nadar, pulem primeiro e nadem. Sabe nadar? Tem força para nadar? Tem ânimo para nadar? Então pula. Tem força para nadar? Pula. Sabe nadar? Pula. Se não sabe, não pule. O problema é quando alguém que sabe nadar quer levar alguém que não sabe para pular junto. Eu queria ser coach para dizer: vai que você consegue, mas a ordem não é essa.
A ordem é, se você não sabe nadar, você fica aí. Fica tranquilo. Não é só quem pula primeiro e sabe nadar que vai ser salvo. A ordem é, o livramento é para todos que estiverem na tribulação. Ainda que a tribulação seja a mesma, Deus vai livrar cada um de uma maneira diferente. Quem sabe nadar? Olhe para quem está do outro lado e diga, sabe nadar? Pula. Mas não é pular à deriva. Eles já tinham avistado? Porque pular e não saber para onde nadar, não, que vontade de falar uns negócios aqui, vou falar não. Falo não. Tem gente que pula no mar. Para onde você vai? Não sei. Deus mandou eu pular. Para onde? Sei lá. Ah, Deus mandou você pular para... Não. Deus vai mandar você pular depois que Ele te der uma direção. Posso falar um negócio aqui, gente? Para quem congrega aqui, por favor, escute isso. Uma voz pastoral. Se você quiser sair daqui para congregar em algum lugar, vai com Deus. Não se sinta preso a isso. Mas por favor, não vem dizer para mim que você está saindo daqui porque Deus mandou você ficar em casa. Aí Deus falou para mim ficar em casa. Deus mandou você pular a deriva. Não. Se Deus te deu uma direção. Alguém comigo ou não? Se Deus te deu uma direção, pula e vai. Agora se Deus não te deu, fica na tua. Espera Deus dar a direção. Eu quero profetizar que essa semana vai ser semana de direção. Não, eu vou tentar de novo, para ver quem pega isso aqui. Essa semana será a semana de direção. Pastor Fábio, olha a palavra. Viu a terra? Vi. Enxergou? Enxerguei. Está no quê? No meio da tempestade. E a ordem é qual? Quem sabe nadar, pula, porque eu já dei a direção. Alguém? Não. Pastora Gabriela, o 44 para ver se alguém faz alguma coisa. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. Para! Olha a ordem, Ricardo. Você está lendo isso comigo, Ricardo? Quem sabe nadar? Quem não sabe, espera. Fica no barco. Espera. Mas vai quebrar. Vai quebrar. Deus falou que o barco ia quebrar lá em cima. O que Deus está dizendo é, o barco pode quebrar, mas você não quebra. Se ninguém pegar, pega isso, chuta a Bíblia para cima. Wagner, por favor, se ninguém pegar, faz alguma coisa. Jéssica, Dani, faz alguma coisa. Se alguém estiver aqui, por favor, faz alguma coisa. Olha o que Deus está dizendo, pastora Gabriela. Faz o fundo musical, deixa eu liberar. Olha o que Deus está dizendo. Ô Paulo, a estrutura pode quebrar, mas quem está dentro vai sobreviver. Assim diz o Senhor, a estrutura vai mudar, mas você vai sobreviver. Levante a mão direita ao céu, pega o ombro de alguém, sacode ele e diga, a estrutura vai quebrar, mas você vai sobreviver. Você e a sua casa vão sobreviver. Sabe o que Deus está dizendo? Grita o quê? Ô Paulo, não se apegue à estrutura, porque eu já disse que o navio vai quebrar. E alguns de vocês vão chegar
na ilha é em cima dos destroços o que quebrou. Espera aí. Pastor Júnior, Deus deixou o navio quebrar para salvar algum em cima daquilo que quebrou. Tem gente que vai chegar em cima dos destroços. Tem gente que vai chegar nadando. E tem gente que vai chegar sendo levado pelas ondas. Mas ninguém vai morrer. Eu vou liberar de novo. Tem gente que vai chegar nadando. Se eu tivesse embaixo eu tinha dado 3 cambalhotas já. Tem gente que vai chegar nadando. Tem gente que vai chegar em cima dos destroços. E tem gente que vai chegar carregado pelas ondas. Mas assim diz o Senhor: ninguém vai morrer. Ninguém vai. Eu tenho que terminar. Vai, canta. Deixa eu achar um texto para me ler para vocês. Vai. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Deixa no jeito. Eu creio em Põe o versículo 44. Eu tenho que terminar. Verso 44 eu tenho que terminar. Lê. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Lê de novo essa parte. E foi assim que todos se salvaram em terra. Pega esse dedo aqui, ó. Joga no nariz de alguém e diga: eu não sei como você vai chegar lá do outro lado, mas eu sei, você vai chegar. Você vai chegar. Eu vou te ver lá. Diga para alguém isso: eu vou te ver lá. A tempestade não vai te matar. Eu vou te ver lá. O capítulo 28 diz que eles chegaram numa ilha chamada Malta. Eu terminei. Paulo vai ser picado por uma víbora. Ele sacode a víbora no fogo. A víbora morre, Paulo fica vivo. Pastor, e aí? Todo mundo chegou? Verso 30, coloca o verso 37 do 28. Quantos homens chegaram vivos? Quantos? 266 homens chegou vivo. Por causa de quantos homens? Por causa de um, Deus salvou 266. Para preservar. Ah, não. Eles estão em Malta no capítulo 28. A Bíblia diz que lá, no versículo de número 7. Fica de pé, pastora, vamos ler para a gente ir embora. Deixa eu pegar isso aqui. Igor, se ninguém pegar nada, faz alguma coisa você. Toque o microfone na cabeça de alguém. Vai, leu. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio... Peraí, durante quantos dias? Fala comigo, durante quantos dias? Provoca alguém e diga: em 3 dias muita coisa pode acontecer. Em 3 dias muita coisa pode acontecer. Em 3 dias muita coisa pode mudar. Alguém está aqui ou não? Lê! Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em
Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Você entendeu que Paulo não é prisioneiro? Paulo está em missão até quando está preso. Paulo está em missão até... Alguém está ali ou não? Paulo está em missão até quando está preso. Vai, pastor. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Vai o 11. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pollux. Segura, peraí. O que aconteceu com o navio quando eles chegaram? O que aconteceu com o navio no meio da tempestade? O que aconteceu com o navio no meio da tempestade? Partiu, quebrou, chegaram em cima de tábua. Aí Paulo chega na casa de Públio, cura ele, cura o povo da ilha. Aí o povo da ilha de Malta prepararam, construíram outra embarcação. Me recuso a falar isso sem um fundo musical apropriado para uma nova embarcação. Deixa eu liberar de novo, Tarso. Aquela embarcação quebrou, mas o povo ficou vivo. E para que o povo chegasse ao seu objetivo na ilha de Malta, Deus levantou outras pessoas para uma nova embarcação. Uma nova embarcação. Pastor, eu não peguei. Assim diz o Senhor: eu darei uma nova estrutura, mas vocês chegarão onde tem. Fica de pé. Diga para quem está perto de você: Deus já falou. Não adianta chorar. Não adianta fazer manha. Essa embarcação vai quebrar. Não adianta lutar contra isso. Mas sabe por que eu fico tranquilo? Porque o meu Deus falou: a embarcação quebra, mas ninguém morre. Pega o dedo assim, ó, joga no nariz de alguém e diga: a embarcação pode quebrar, mas você ficará vivo. O meu Senhor está dizendo: eu não posso ficar preso à embarcação. Sabe por que eu estou em paz com essa mensagem? Porque o meu Deus falou no texto. Isso aqui não é... Isso aqui não foi revelação. Isso aqui foi o texto que disse hoje. Fica tranquilo que ninguém vai morrer. Você e a sua família chegarão ao destino que Deus estabeleceu. Eu tenho 4 minutos para terminar o texto, para terminar o culto, né? Pastor, eu estou vivendo uma tempestade. Eu me identifico com essa mensagem. Eu queria uma oração, pastor. Sai do teu lugar, vem para o altar. Só você sabe como foi essa semana. Se tiver alguém, corre para cá. Coloca a mão no altar, deixa eu orar para você. Eu tenho 4 minutos para terminar esse culto. Pastor, essa semana foi tensa. A minha casa quase quebrou, meu casamento quase quebrou, meu sonho quase quebrou, minha empresa, minha esperança. Talvez você esteja igual Paulo, que nem o povo, desesperançoso. Ó, sem esperança, Jéssica.
Coloca. Deus já tem um caminho aberto pelas... Muda aí. Deus já tem. Eu preciso de intercessores. Aberto pelas águas, faz ouvir das fontes. Assim diz o Senhor. Você vai chegar do outro lado. Haverá nuvens que trazem Você chuvas de bênção. vai chegar do outro. Sua família vai chegar do outro lado. Seu casamento vai chegar do outro lado. Ah, eu sinto o peso. Caminho aberto pelas águas, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Ora, 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 ora. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus não garante a estrutura. Deus garante o seu casamento, sua casa, seu ministério não vão desmoronar. Elebachuri andarai. Eu não conheço a sua tempestade, mas eu conheço o Deus do livramento. Aquele que acalma o vento. Ora, Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derrubar muralhas, mas sério faz mães de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. diga isso mais uma vez. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça! Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Coloca a mão no teu coração, toda a igreja, aqui na frente, aí atrás, pastores, obreiros, coloca a mão no teu coração. Assim diz o Senhor: eu não te desamparei, eu não te soltei, eu não te abandonei. Essa tempestade veio no intuito e no propósito de te matar, de te destruir. Mas antes que esta guerra acabe com você, eu acabo com essa guerra por amor da sua vida. Assim diz o Senhor: esta semana você chegará no destino prometido.
ninguém, assim diz o Senhor, ninguém, assim diz o Senhor, ninguém atrapalhará o novo tempo que eu escrevo e decreto hoje sobre a sua vida. Guarde essa palavra ainda essa semana. Rabaia Candarábia, ainda essa semana, diz o Senhor. Dê uma linda salva de palmas, Jesus. Em teu de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em teu de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. E o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Eu queria que você levantasse a mão assim, ó. Você batesse na mão pelo menos de 3 pessoas e dissesse para ela: eu te vejo do outro lado. 1, 2, 3, vai. Eu te vejo lá, Ricardo. Te vejo lá. Lá do outro lado. Te vejo lá do outro lado. Te vejo lá, Jéssica. Te vejo lá, Zac. Te vejo lá, Gabriela. Te vejo lá, Pastor Júnior. Te vejo lá, Maico. Eu vou te ver lá do outro lado.